Olá, queridos amigos. Estamos aqui hoje no podcast da Esgorge para falar um pouquinho da maternidade escola e apresentar um caso que aconteceu de medicina fetal na maternidade escola. Só para quem não conhece a gente, nós somos da maternidade escola da UFRJ, uma instituição centenária, onde a gente tem um serviço forte de medicina fetal. Eu sou da direção médica, temos aqui o Dr. Christos Pritziveles, que é o coordenador do setor da medicina fetal, e a nossa R4 de medicina fetal, doutora Juliana Valentim. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, contar um pouquinho da nossa vivência dentro da maternidade escola com a medicina fetal. A gente tem uma gama de procedimentos que a gente faz na maternidade escola, desde as punções ou só acompanhamento clínico até a cirurgia fetal, com convênios fora da unidade. E hoje nós vamos apresentar um caso de exit do procedimento extrauterino intraparto de uma paciente que foi acompanhada até o desfecho na maternidade escola, e a doutora Juliana Valentim, nossa R4, formada em GO, vai apresentar os dados e a gente vai discutir. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, doutor Jair. Esse caso é um caso raro de uma paciente de 34 anos que até o morfológico do segundo trimestre não tinha nenhuma alteração. E nesse exame evidenciaram uma imagem cística na cavidade oral do feto. Ela, cerca de 4 semanas depois, repetiu o exame, tudo isso fora da maternidade escola. Ao repetir esse exame, ela, além da imagem cística na cavidade oral, foi evidenciada uma outra imagem cística no lobo temporal direito, e aí ela foi encaminhada para a gente para dar um seguimento pela medicina fetal. Nós realizamos outros exames ultrassonográficos, realizamos as amniodrenagens, porque ela tinha uma polidrominia importante e gerava um desconforto respiratório, fizemos a ressonância magnética de crânio, e nessa ressonância essa imagem cística, tanto do lobo temporal quanto da cavidade oral, elas se comunicavam através de uma massa heterogênea cervical. E aí a gente programou, durante o acompanhamento, a cirurgia, que aconteceu no dia 6 de março. A paciente, na ocasião, já tinha 36 semanas e 6 dias. Ela foi submetida a uma anestesia geral, a um bloqueio neuromuscular. O feto foi extraído até a altura do cordão umbilical. A gente realiza a monitorização da vitalidade fetal através do Doppler direto da umbilical. E aí a cirurgia pediátrica entrou em campo em conjunto com a medicina fetal. Foi realizada a traqueostomia no feto. Foi até um procedimento um pouco mais complexo, porque a massa cervical ela deslocava a anatomia da traqueia. Levou aí cerca de 18 minutos e depois nós finalizamos a cesariana. E o feto foi entregue à pediatria para os cuidados e para seguimento. Então, esse caso tem vários pontos importantes para a gente discutir. O primeiro deles, toda vez que chega um feto com uma tumoração na boca, a gente, ou na via oral, enfim, a gente tem que ver se é uma massa que seja obstrutiva, que esteja dificultando a deglutição do feto, que acaba evoluindo para uma polidramia, como você falou. E, da mesma forma, a gente já tem que pensar se há uma possibilidade importante de uma obstrução das vias aéreas, que quando o feto nascer, assim que a gente clampear o cordão, vai precisar usar suas vias aéreas, usar seus pulmões. Então, para a gente poder se programar, são casos bastante complexos, são casos que envolvem, como você já deixou bem claro, envolvem muitas equipes, muitas pessoas, tem que ter um planejamento muito bem arrumado, tudo muito bem feito para a gente ter um desfecho favorável. Então, quando chegou a primeira vez que chegou, a gente já teve um caso, um pouco tempo atrás, um caso parecido também de obstrução de via aérea, da obstrução da via da cavidade oral, levando a uma grande possibilidade de obstrução de via aérea, em que foi feito o exit e foi resolvido já na sala de parto, assim que o bebê parte dele já estava lá de fora, com uma laringoscopia simples. Os pediatras conseguiram entubar. Então, muitas vezes é difícil a gente saber como é que vai ser o acesso dessa via aérea, Se vai ser uma simples laringoscopia, se vai precisar de uma broncoscopia ou
uma traqueostomia. Algumas vezes a gente vai ter essa ideia, de repente já deixar tudo... Claro que todo mundo já fica pronto, né? Da outra vez a equipe de traqueostomia estava pronta ali, felizmente não precisou. Esse caso precisou, esse é um caso mais grave. É importante a gente entender o contexto geral do caso, até para quem não é da especialidade possa realizar como é o procedimento. Então, a gente tem um caso em que existe uma obstrução, como o Cristian bem falou, da boca, o bebê não consegue engolir e não consegue respirar. Ele não precisa respirar dentro do útero porque o cordão umbilical faz todas as trocas de nutrientes e de oxigênio. Então, o problema desses nenéns é que eles eles crescem normalmente durante a gestação e, finalmente, quando eles nascem, fica difícil acessar a via aérea, né? Ele não respira e acaba morrendo asfixiado. O procedimento do EXT, só entrando um pouquinho no procedimento, é um procedimento em que, durante a cesariana, a paciente precisa estar sob anestesia geral para que a gente possa usar medicamentos para que o útero continue relaxado e não contraia, expulsando a placenta. É como se fosse correlacionando com uma circulação extracorpórea, que o pessoal fez muito na Covid, a ECMO, em que esse bebê vai se manter oxigenado, trocando oxigênio com a mãe através da placenta, pelo cordão umbilical, e a equipe de cirurgia pediátrica vai conseguir ou entubar o bebê ou fazer uma traqueostomia enquanto o bebê estiver conectado e bem oxigenado. Se esse bebê não estiver conectado e bem oxigenado, como acontece corriqueiramente, assim, é uma corrida contra o tempo para que você consiga essa intubação sem ter basicamente dano neurológico. Quanto mais tempo o cérebro ficar privado de oxigênio, mais complicações, mais sequelas esse bebê pode ter. A Juliana vai continuar contando o caso para a gente até a evolução. Sim, o EXT surgiu exatamente como uma forma de ganhar tempo sem uma asfixia perinatal, né? Então, a gente consegue garantir a via aérea desse feto, consegue fazer as intervenções, a gente não sabe se vai ser por uma simples laringoscopia ou se vai precisar de uma traqueostomia, como esse caso. E a gente consegue planejar, né? A cirurgia pediátrica, a cirurgia de cabeça e pescoço, consegue planejar o segmento desse recém-nascido. E foi exatamente o que aconteceu no nosso caso. A gente teve tempo hábil para garantir um aporte de oxigênio. Esse recém-nascido ele foi transferido para um centro oncológico, para o INCA, né? Lá foi realizada a biópsia e, surpreendentemente, não era a nossa principal hipótese diagnóstica, que era teratoma, né? Era uma heterotopia glial. Foi um crescimento anômalo das células do sistema nervoso fora de onde ele deveria estar. E aí conseguiram programar a cirurgia e, ao final de abril, o EXT foi em março, né? Então aí existiu um intervalo de tempo que essa cirurgia foi programada da melhor forma junto à equipe de cabeça e pescoço e a massa foi praticamente toda ressecada. A gente recebe fotos da mãe, o neném já em alta, já em casa. Então, assim, a gente vê que, de fato, o nosso trabalho gera uma repercussão na vida da mãe, na vida da criança, e é mais uma possibilidade de qualidade de vida para essa criança. É claro que, por ele ter tido uma massa na cavidade oral por muito tempo, ele vai precisar reabilitar fechamento de boca, né? Porque ele ficou muito tempo com a boca aberta, mas a gente dá uma esperança a mais para essa mãe de que o neném dela, esperado, planejado, vá para casa com ela. Na verdade, isso é um procedimento que salva a vida. Sim. Porque se não for nada feito, se não for nada planejado, se não for feito o EXT, esse feto morre. Esse caso específico não ia conseguir a via aérea. Por laringoscopia nem pensar, e a traqueostomia mesmo nessas condições levou 18 minutos. 18 minutos. Esse bebê, esse recém-nascido ia morrer. Então, esse procedimento salvou a vida dele. E uma coisa importante que tem destacada, não é um procedimento tão simples. Como eu falei, envolve anestesistas que têm uma experiência boa em anestesia, fazer uma anestesia geral numa gestante, numa parturiente, e mais do que isso, fazendo medicações uterolíticas, relaxantes musculares potentes. Então, isso tem uma repercussão hemodinâmica importante. Essa paciente é uma paciente que tem que ser muito bem acompanhada, muito bem ajustada.
Além disso, a gente tem uma equipe de enfermagem que tem que estar completamente entrosada com toda a equipe. Temos uma equipe de obstetrícia, medicina fetal, que vai fazer a cesárea e monitorizar esse feto. Uma equipe de pediatria para receber esse feto e tentar, talvez, uma via aérea de uma forma mais simples. E uma equipe de cirurgia pediátrica. Então, imagina esse pessoal todo numa sala de cirurgia. Então, tudo isso coordenado pelo Jair, tudo isso foi feito ensaiando no centro cirúrgico, na sala de cirurgia. Inúmeras reuniões, discutindo o caso, pegando as imagens, o cirurgião pediátrico achando uma coisa, a gente achando outra, a gente tentando trocar figurinhas para tentar entender exatamente o que estava acontecendo com aquele feto para tomar a melhor conduta. Nesse caso específico, no final, a gente chegou à conclusão que realmente era mais simples e direto para a traqueostomia. O caso anterior, a gente achou que valeria a pena, a pediatria, né? Achou que valeria a pena, de repente, tentar uma intubação simples e conseguiram fazer. Então, cada caso é um caso. Então, a gente tem que estar preparado para todo o cenário. Tá? Desde o pediatra com o laringoscópio na mão até o cirurgião pediátrico com o bisturi na mão. Então, esse caso foi bem interessante porque é fruto de todo um planejamento, toda uma estratégia, todo um estudo, tanto do caso como de tudo que pudesse acontecer na sala de cirurgia. Então, todos esses casos não são simples. Eu e Jair, a gente já tem, se eu não me engano, nosso terceiro caso, né, Jair? Então, cada caso foi diferente, cada caso teve seus detalhes diferentes. E esse preparo, independente de qualquer percalço, no final, com esse preparo todo, os resultados foram muito positivos. Entendeu? Então, mais do que, de repente, entregar a mãe um bebê com melhores condições, é entregar um bebê vivo. Você vê um procedimento que demorou 18 minutos. Né? Seria a diferença entre a vida e a morte, porque raramente a gente vai ter uma condição em que você fica privado de oxigênio 18 minutos e você sobrevive. E se vai sobreviver com muitas sequelas. E não houve isso. O bebê teve o tempo todo o monitoramento da frequência cardíaca, do Doppler do cordão umbilical, e ele ficou muito bem. A gente estava tranquilo, a paciente, aí entrando no caso específico, como o Clício explicou, a gente tem medo da paciente que ela sangre, porque ela está com remédio para relaxar o útero, e aí quando a placenta sai, esse útero pode não contrair, então é uma candidata a sangramento, é uma candidata a esterectomia. É importante a gente voltar para trás no tempo e saber, a paciente fazia polidrâmino. Por que ela faz polidrâmino? Porque o líquido amniótico ele precisa ser deglutido pelo bebê, e se isso não acontece porque ele tem a cavidade oral obstruída, ela faz polidrâmino, ela é candidata também a parto prematuro. Por isso que a gente fez as amniodrenagens, permitindo que quanto mais para frente esse bebê nasça, é muito melhor o resultado. É muito melhor um neném que nasce com 3 quilos do que nasce com 1,5 kg, até para o planejamento cirúrgico pós-natal desse bebê. Sim. Uma curiosidade é que foram 14 litros de líquido amniótico retirados nessas amniodrenagens. Enfim. É uma obstrução alta, ela faz polidramias importantes. E essa distensão intensa do útero aumenta muito a chance de encurtamento do cólito e rotura prematura de membranas, parto prematuro. Então, essas amniodrenagens são justamente o que Jair falou, são para a gente tentar prolongar, tentar levar essa gestação o mais longe possível. Eu acho que, resumindo a história toda, né, a gente pode falar um pouquinho aí da parte pós-natal, de quanto tempo ele ficou e quanto tempo ele foi operado. Foi uma surpresa muito boa, porque na hora, o relatório que a gente tem é que na hora que eles operaram o bebê, o tumor ele foi sendo retirado, esvaziado, e ele não tinha uma ligação direta com o parênquima cerebral, com o tecido cerebral, por isso o prognóstico ficou sendo muito bom. A gente tem outros casos que não são tão bons, porque depende do quanto esse tumor está comprometendo a via aérea, quanto ele está comprometendo a inervação do pescoço, né? Mas a gente tem que tentar e, no final das contas, a gente vê, determinado bebê que a gente tenha feito ficou com uma sequela, não consegue deglutir ou não consegue respirar sem ajuda, mas de todos os casos que a gente operou, a gente vê que os familiares, a mãe, o pai ficaram super agradecidos porque a gente conseguiu dar uma chance para esse bebê. Isso faz muita diferença. Só quem tem o bebê que sabe o quanto esse bebê é importante para você. Então, o nosso papel como fetólogo, papel como obstetra, é ser a ferramenta para que a gente possa dar o melhor possível para essa família, para esse bebê, para que ele possa, dentro das suas limitações determinadas por conta da gravidade das doenças, a gente ter o melhor resultado possível. Sim, em relação à cirurgia do recém-nascido, antes da biópsia e da confirmação como heterotopia glial, a gente pensava em teratoma, né?
em relação a essa patologia em si, não é algo maligno, mas tem um comportamento maligno. Ela cresce e comprime as estruturas e, se você não faz uma ressecção total, ela recidiva. Então, essa equipe da cirurgia de cabeça e pescoço conseguiu planejar a cirurgia, retiraram quase 100% do tumor, né? O que gera um prognóstico positivo. E, enfim, é muito importante, né, a gente ter esse planejamento, né, tanto pré-natal, para a gente poder ter bons desfechos pós-natais. Então, é muito importante a gente discutir sempre o caso com a pediatria, com a neonatologia e tudo mais, porque, enfim, eles vão receber esse bebê para depois encaminhar para a cirurgia pediátrica. Foi extremamente importante a gente ter essas reuniões com a equipe de neonatologia, né, da pediatria, da cirurgia pediátrica, exatamente para que houvesse um planejamento, porque a nossa função como obstetra, como fetólogo, é prover um recém-nascido não asfíxico. E foi o que a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu realizar a cesariana, realizar o EXT, né? Finalizar a cesariana, e era uma paciente que já tinha 2 cesarianas prévias, então não foi uma cirurgia tão tranquila, né? Era a 3ª cesariana dela. Entregamos um neném sob anestesia geral, porque a gente faz a anestesia e o bloqueio da mãe e deixa o neném receber também essa anestesia geral, porque ele não pode se movimentar durante o procedimento. E a gente entrega esse neném para os cuidados. Então, a pediatria tem que, de fato, estar alinhada para que, dali para frente, tudo ocorra conforme o planejado. Perfeito. Eu acho que é um exemplo de um caso complexo, né? Um caso de medicina fetal bastante complexo, que envolveu muitas equipes, muito preparo e tudo mais, e teve um excelente desfecho. Tá? Como o Jair estava falando, essas pacientes, você, né, falou, essa paciente especificamente, ela o tempo todo manda mensagem pra gente, manda foto do bebê agradecendo, ela reconheceu, entendeu a situação, entendeu a gravidade da situação, ela conheceu a equipe toda, né, cada aminodrenagem era um residente diferente, ou eu ou o Jair, né, fazendo a aminodrenagem, então ela já sabia os passos todos, já sabia. Você pegou a passagem, né, você começou a residência já com ela no finalzinho. Sim. Então a paciente, quando você chegou, a paciente já sabia mais de aminocentese e aminodrenagem que você. Provavelmente. Já estava craque no assunto. Ela já sabia todos os processos, já sabia o número da agulha, sabia o anestésico, sabia tudo. Então, a paciente, o maior interessado em uma doença é o próprio doente, né? Então, às vezes, se torna o maior especialista nisso. Sim. E, enfim, essa paciente viu esse envolvimento todo, da equipe toda, todo mundo abraçou esse caso, entendeu? Então, até hoje, todo mundo fica super feliz recebendo esse feedback da paciente. E acho que, além de trazer o conhecimento em relação à existência desse procedimento, porque eu, como obstetra, não tinha conhecimento, fui descobrir na residência de medicina fetal, trazer tanto para os colegas quanto para as pacientes que existe esse procedimento, existe uma perspectiva positiva em casos complexos assim, e que na maternidade escola da UFRJ a gente faz esse procedimento. Então, é importante divulgar, trazer à luz de que nem sempre não há uma saída. Às vezes, a gente consegue um êxito. Com certeza. Assim, se a gente tiver que falar 2 palavras a respeito desse caso e de outros casos que a gente tem, né? A gente já teve muitos casos de todas as coisas que envolvem a medicina fetal, desde a cirurgia que a gente faz com bastante frequência da correção da mielomeningocele intrauterina, com o convênio Instituto Estadual do Cérebro, desde todos os lasers que a gente recebe para síndrome de transfusão feto-fetal na gestação gemelar do Brasil inteiro, e drenos e punções, e tudo que a gente planeja, restrição e os bebês restritos, e qualquer coisa que a gente planeja, a palavra principal é planejamento. Quando o caso chega para a gente consegue estudar o caso, planejar. Agradecimento também desse caso ao Dr. Heron, que fez a ressonância fetal desse bebê, não é? E a segunda palavra é a equipe, no caso, equipe multiprofissional. Então, não adianta o Dr. Jair e o Dr. Cris quererem fazer se as pessoas não abraçarem o caso. E a gente viu, especificamente nesse caso, as pessoas muito envolvidas, porque é um caso muito diferente, pouco frequente, então todo mundo se envolve. A equipe de enfermagem, todo mundo engajado em preparar, compramos cânulas traqueais específicas,
preparamos com medicamentos, a anestesia se preparou para que a paciente pudesse ter a cirurgia geral, assim como um pós-operatório com uma peridural, que ela ficou com catéter de peridural. Tem todo toda uma expertise que a gente adquire ao longo do tempo, a gente foi buscar na literatura e agora realmente nós já estamos com bastante tranquilidade para fazer novos procedimentos, e a gente tem orgulho de estar nessa casa já há mais de 20 anos fazendo essas coisas. Se você que está vendo a gente aí tem algum caso no interior do Rio, do interior do Brasil, que precise de algum apoio específico em relação à medicina fetal ou um aconselhamento, pode mandar pela SGORG, pode mandar pelo e-mail da Maternidade Escola, pode mandar no nosso Instagram, a coisa mais fácil é achar o nosso Instagram aqui, para que a gente possa ajudar essas pessoas, promover saúde e trazer conhecimento, formar novas pessoas, para que a gente consiga sempre ajudar mais novos pacientes. Queria deixar aqui o meu agradecimento à Juliana, brilhante aqui, ao meu amigo querido, Dr. Cristos, e até uma próxima vez aí que a gente se encontra. Obrigado a todos, parabéns a toda a equipe da Maternidade Escola e muito obrigado a oportunidade, a coordenação da SGORG, a presidência da SGORG, Dr. Silvio, Dr. Renato e todo mundo que compõe aí a SGORG. Obrigado.